Abra comigo a sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Muito obrigado, meus amados, mais uma vez. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, a partir do verso 8. Enquanto você procura, quero dar mais uma vez uma saudação e uma alegria muito grande pela presença da pastora Cida Barros, que está conosco nessa noite mais uma vez. Ela me disse: pastor, hoje eu vou cultuar. Eu falei: glória a Deus, e modern welcome, você é muito bem-vinda. E está na tela aí, Túlio, coloca para nós aí na tela. Terça-feira, dia 21, terça-feira, sem ser terça-feira que vem, não é isso? Na próxima terça-feira, a pastora Cida Barros já está aqui ministrando a palavra de Deus. E eu quero convidar você para convidar outras pessoas também para vir nesse culto que vai ser maravilhoso. Amém? Está chegando aí a nossa vigília também, se eu não estou equivocado, dia 17 de abril, será a nossa vigília de oração. Nós vamos passar aqui 3 horas de joelhos a partir da meia-noite, até as 3, 3h30, 4 da manhã, assim como o Senhor nos conduzir, na presença do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, a partir do verso de número 8 em diante. Esta noite ainda quero continuar falando sobre batalha espiritual. Diga comigo assim: batalha espiritual. Batalha espiritual não é algo tão simples, não é algo tão fácil, e muito menos para se ministrar, pregar, ensinar e passar para os irmãos. E hoje eu quero falar sobre, na casa de Davi, houve uma promessa, mas também houve crise. Diga comigo assim: na casa de Davi, houve uma promessa, mas também houve crise. Segundo Samuel, capítulo de número 7, a partir do verso de número 8, as Sagradas Escrituras dizem assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa, quando teus dias forem completos, e viveres a dormir com os teus pais. Guarde isso. Então farei levantar depois diante de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Verso 16 e último: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Quantos podem dizer glória a Deus? Tome seu assento, por gentileza. Deus fez promessas a Davi. Na casa de Davi
havia promessa, mas também na casa de Davi houve crise. Deus fez uma promessa poderosíssima ao rei Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, a partir do verso 12 em diante, o próprio Deus é quem faz uma promessa ao rei Davi. Deus disse a Davi: Davi, estabelecerei o teu trono, estabelecerei o trono do seu reino para sempre. A tua casa e o teu reino serão firmados, Davi. Serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido perpetuamente para todo sempre. Agora, o que é que foi que Deus, olha para mim, prometeu a Davi? Deus promete a Davi, isso aqui é muito importante nós entendemos isso nesse início da mensagem. Deus prometeu a Davi uma descendência eterna. Diga comigo, descendência eterna. Deus prometeu que um descendente de Davi, esse descendente da linhagem davídica, ele reinaria para todo sempre. Inicialmente sabemos que isso, a princípio, apontava para o seu filho Salomão, mas que iria mais tarde ir muito além e muito mais adiante de Salomão. Deus prometeu a Davi um reino que não teria fim. Diferente de todos os outros reinos da terra, o reinado de Davi seria um reinado eterno. E isso agora aponta, quando falamos de eternidade, um reinado eterno, sabemos, à luz da palavra de Deus, que este reinado, esse reinado eterno se reflete na pessoa de Jesus Cristo. Aponta para o Cristo que viria. Isso é muito importante, porque Deus disse a Davi: Davi, olha, o teu trono, Davi, esse trono será diferente de todos os outros, porque a partir de ti será estabelecido um trono eterno, um reino eterno, um reino que não tem fim. Passarão os reinos, mas o reino que eu, o Senhor, estabelecerei sobre a tua casa, esse reino é eterno, Davi. Em Lucas capítulo 1, eu estou sentindo a glória do Senhor aqui, porque falar de Jesus é coisa linda, gente. Em Lucas capítulo 1, a partir do verso 32 em diante, vemos um episódio muito lindo. O anjo Gabriel, o próprio Gabriel, ele aparece diante de Maria e diz: mulher agraciada, bendita és tu, mulher, bendita és tu, porque o Senhor teu Deus, ele lhe dará o trono de Davi, e o trono de Davi, palavras de Gabriel, não terá fim. Gabriel estava falando para Maria a respeito de Jesus. Gabriel estava revelando à mãe de Jesus o que estaria vir sobre a casa dela, sobre aquilo que sairia do seu ventre. Porque Gabriel estava falando para Maria a respeito do Salvador, do Messias tão aguardado pelo judeu, e agora por esta menina, por esta jovem. O anjo Gabriel estava dizendo: Maria, em Davi Deus fez uma promessa, em Davi Deus iniciou uma palavra profética, mas em Jesus, aquele que vai ser gerado no teu ventre, o Senhor dará o cumprimento desta promessa. Essa promessa se revela de três formas. Esta promessa, ela revela também três coisas. Primeiro, Deus cumpre o que Ele promete. Diga assim: Deus cumpre o que Ele promete. Mesmo que passe muito tempo, mesmo que demore um pouquinho, mesmo que pareça que na nossa mente pequena e humana Deus havia se esquecido, mas as promessas do Senhor, elas são eternas, porque a palavra do Senhor, ela não pode voltar. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, essas não hão de passar. Então o plano de Deus, ele é maior que uma geração inteira. Quando Deus estava lançando esta palavra profética, quando Gabriel chega diante de Maria, ele não estava vendo aquilo que estava diante dos olhos dele, mas ele já estava vendo o que iria se cumprir lá na frente, lá adiante.
O que Deus começa a realizar em uma geração, Ele é capaz, Ele é poderoso para aperfeiçoar nas gerações futuras, nas gerações vindouras. Os homens até passam, gente, mas o propósito de Deus permanece intacto. Você já passou por um momento assim, que Deus usa um homem, usa uma mulher de Deus, um profeta de Deus, e você vê as coisas quase se cumprir da sua vida, mas de repente parece que o caos ele toma conta, e você olha para a sua circunstância, olha à sua volta e diz: meu Deus, será que Deus se esqueceu de mim? Escuta, os homens até passam, mas o propósito de Deus, ele permanece intacto na sua vida, porque Deus é Deus de promessa. Você pode adorar Jesus por isso? Deus não trabalha apenas para o agora, para o cronos. Deus tem o seu tempo próprio, chamado de kairos. Deus não trabalha apenas para o cronos ou no agora, mas Ele constrói para a eternidade. Meu irmão, tudo que Deus prometeu na sua vida, mesmo que se não se cumpra nesta vida, vai se cumprir no porvir, porque o que Deus prepara, Ele está cumprindo, Ele está falando, Ele está construindo para toda a eternidade. E o que Deus começa a fazer, o que Deus começa a realizar com um homem fiel, repito, o que Deus começa a realizar na vida de um homem e de uma mulher fiel, pode impactar toda a eternidade. Você vai entender o que eu quero dizer. Eu vou repetir essa frase, porque essa frase é forte, é impactante, é tremenda. Você tem que guardar isso. O que Deus começa a realizar na vida de um homem e de uma mulher que é fiel a Deus, isso perdura, isso dura, permanece e traz um impacto por toda e para toda a eternidade. Davi, ele quis até construir uma casa para Deus, sim ou não? Mas Deus decidiu construir uma casa eterna para Davi. Mas no meio, olha, observe isso. No meio desta trajetória de promessas de Deus, Deus vem falando com Davi antes de tudo acontecer. Deus fala com Maria, Deus faz todo o cenário acontecer. Gente, escuta aqui, olha para mim. Deus, ele é o arquiteto do universo. Não é esse arquiteto que a maçonaria diz por aí, não. Ele é o sumo arquiteto, ele é o verdadeiro arquiteto. Ele é o Jeová eterno. A sua palavra tem peso, a sua palavra tem origem, a sua palavra tem destino. E no meio desta promessa que Deus faz, vem fazendo a Davi, a sua casa e a sua descendência, no meio desta trajetória de promessas, muitas coisas vêm acontecendo. Muita coisa acontece. E mesmo com promessas, olha aqui para mim, porque você vai se encaixar nisso aqui agora. Porque você é uma pessoa que tem promessa. Deixa eu perguntar, quem aqui tem promessa de Deus? Diga glória a Deus. Quem já recebeu uma palavra profética de promessa de Deus na sua vida? Diga glória a Deus. Agora entenda-me bem, e mesmo com promessas, estou falando de Davi agora, a casa de Davi, porque o que acontece, pastora Cida, pastores, irmãos, é que as pessoas imaginam que quando Deus faz uma promessa, as coisas vão se endireitar de forma que a sua vida vai ser um mar de rosas, nada mais de errado vai dar, tudo vai ser, você vai no semáforo, todas as luzes vão estar verdes, mas você esquece que na sua trajetória vai ter obstáculo, vai ter pedra, vai ter pedregulho, vai ter buraco, vai ter asfalto faltando pedaço, vai ter dificuldades, vai ter encalços na sua vida. Então, no meio dessas promessas, agora entenda-me bem, porque isso aqui é muito sério que Deus quer falar conosco. A casa de Davi, ela enfrentou conflitos. A casa de Davi, ela enfrentou mortes. Dentro da casa de Davi, ele enfrentou rebeliões, divisões familiares, que é pior, né? Você muitas vezes ser traído por alguém que não faz parte do seu vínculo familiar é uma coisa. Agora, quando alguém da sua casa te trai, dói muito mais. A dor é mais profunda. E mesmo com todas as promessas que Deus já havia lançado sobre a casa de Davi, mesmo assim ele enfrentou conflitos, mortes, rebeliões e divisões dentro de casa. E aí eu lhe pergunto, eu te faço uma pergunta. Por que isso? Será que Deus se esqueceu de Davi? Será que Deus, ele se arrependeu daquilo que ele havia dito? Será que Deus mudou? O que aconteceu?
Deus, será que ele mudou os seus planos a respeito de Davi? A resposta é simples, é não. Deus não se arrependeu, Deus não mudou, porque Deus é imutável, ele permanece o mesmo. Você e eu mudamos. Você e eu começamos bem, muitos quando começam bem, parece que na trajetória da sua vida, da sua caminhada, eles vão como uma montanha russa, vai estar lá em cima, depois desce, mas Deus não muda, Deus é eterno, Deus é imutável, Ele está no seu trono. Pastor, aonde Deus estava no meio daquela luta que eu passei? Aonde Deus estava no meio daquela prova que eu enfrentei? Aonde Deus estava no meio daquele luto que eu passei? Eu tenho uma resposta para você: Deus estava no mesmo lugar. Deus é Deus, Ele está no trono, Ele é inabalável, ninguém pode tocar na glória, na santidade e na imutabilidade do nosso Deus, porque Deus é Deus, e a Bíblia diz que de eternidade a eternidade Tu és Deus. Meu irmão, uma eternidade já é muita coisa, agora imagine 2 eternidades. De eternidade a eternidade Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és soberano, Tu estás assentado num alto e sublime trono, e a Ele seja a honra, a glória para todos sempre. E a igreja na terra adora a Deus, porque Deus é Deus e Deus não mudou. Mas você sabe o que foi que aconteceu aqui? O que acontece, meus irmãos, é que Davi, olha para mim, preste atenção, Davi, ele abriu precedentes. Muito cuidado com isso, viu, gente? Falando de batalha espiritual e culto de ensino, precisamos entender isso. Davi, ele abriu precedentes, legalidade, porta, brecha, para que o diabo entrasse na sua vida. E quando o diabo entra, a Bíblia só tem uma coisa para falar de Satanás, João 10:10. Ele é matador, destruidor, roubador. O diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Davi abre precedentes para que o diabo entre na sua vida. Olha o cuidado que nós precisamos ter. Olha para mim aqui, preste atenção nisso. E quando o diabo entra, gente, parece que é um efeito dominó, escalado. Tragédias começam a suceder, a acontecer dentro da casa do rei Davi. Eu não estou falando da Mariazinha, do Joãozinho, do Manuel. Estou falando do rei Davi. O trono com promessa, a casa com promessa. O diabo entra lá dentro, e isso eu vejo que o diabo, ele não olha nem tamanho, ele não olha anel de colação de grau, ele não olha canudo de faculdade, ele não olha título, ele não olha cargo, ele não olha conta bancária, ele vem destruir, e ele não mediu esforços para tentar destruir a casa de Davi. O pecado de Davi abriu uma porta, e eu fui muito lisonjeio ainda, eu ainda fui muito modesto. Mas o pecado de Davi abriu foi uma porteira, escancarou uma porta enorme, gigantesca. E por esta porta o diabo entrou. O diabo não queria apenas destruir a vida de Davi. Porque se ele quisesse destruir a vida de Davi, estava bom. Mas o diabo, ele tinha o propósito de destruir o que viria após Davi. Olha aqui, gente. O diabo não é nem onipresente, diga onipresente, nem onipotente, diga onipotente, e nem onisciente. Ele não tem todo o poder, ele não está em todo lugar e ele não sabe tudo. Mas ele sabia de uma promessa, oh meu Deus do céu, que fora feita a Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo sabe das promessas que Deus jogou sobre a sua cabeça, mas nessa noite ele vai cair por terra, porque a promessa de Deus ainda está de pé sobre a sua vida. O diabo não queria tocar a pé. Oh, eu estou sentindo Deus aqui, viu, gente? Tem gente recebendo promessa e confirmação de Deus aqui nessa noite. O diabo não queria destruir a vida de Davi, mas o diabo queria destruir a linhagem, a descendência do rei Davi. O diabo, quando ele ataca
ataca, gente, ele não quer somente nos destruir, mas ele quer que as promessas que Deus tem na nossa casa sejam abortadas. Eu tenho uma notícia para você e eu tenho uma notícia para Satanás. A investida dele hoje, ela caiu por terra. Essa armadilha do diabo foi desfeita, o laço foi quebrado, o passarinheiro foi detido, o valente foi amarrado, porque quem te prometeu é Deus. Bata no seu peito e diga: quem me fez uma promessa foi o Senhor. Agora preste atenção, gente, preste atenção nisso. O pecado tem o poder de abrir portas. O pecado tem o poder de abrir brechas na nossa vida para o inimigo entrar. O pecado. O que vos faz separação entre Deus e o Senhor? O vosso pecado. Foi por isso que Paulo disse lá em Efésios capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Paulo não só fala não deis lugar ao diabo, mas Paulo aqui em Efésios 4, ele abre um caminho longo, gente, para dizer para nós que precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muita cautela. Com o que, pastor? Com espíritos facciosos. Espíritos demoníacos que tentam rodear a nossa mente e o nosso coração, e a nossa casa e a nossa vida. Precisamos tomar cuidado com todo sentimento que é nocivo e destrutivo que possa rondar o meu e o seu coração. E é por isso que Provérbios, o escritor disse no capítulo 4, verso 23, que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Observe que o texto diz as fontes da vida, é mais de uma. Então, quando eu permito, eu não protejo, eu não guardo o meu coração, e aí eu deixo espíritos mentirosos, facciosos, de inveja, soberba, ira, mágoa, contenda, separação, divisão, rebeldia, eu trago agora nas mãos do diabo, eu coloco na mão dele o poder para secar as fontes de Deus que jorram em mim. Mas Deus hoje está dando um antídoto para isso. Deus está dizendo: guarda o teu coração, porque do teu coração é poderoso para proceder as fontes da vida. Sobre a tua vida tem poder de gerar vida. A tua vida é capaz de gerar vida em outros. Por isso que Satanás tem raiva de você quando você vem para a igreja no culto de terça-feira, quando você adora no domingo, quando você passa pela prova, pela luta, pela dor, pela dificuldade, e mesmo passando pela prova você sai dando glória a Deus. Sabe o que é isso? São fontes de vida que jorram dentro do seu coração. Você pode adorar a Deus por isso. E Provérbios 4, 23 significa que precisamos guardar e proteger os nossos pensamentos, porque a palavra no original aqui, coração, é psique, não é esse músculo que está no meu peito, no seu peito, é psique, é mente. Precisamos guardar e proteger o nosso pensamento. Eu sempre digo que o pensamento do homem é como uma locomotiva desgovernada se ele não sabe controlar o seu pensamento. Não é verdade? Precisamos vigiar nossas emoções, seu temperamento, seu jeito de agir, de responder, de lidar com situações. Você não tem como impedir que problemas venham sobre você, mas você tem o poder e a capacidade de saber reagir e agir quando os problemas vêm. Então, Salomão, no capítulo 4, verso 23, ele está dizendo que precisamos filtrar os nossos desejos e as intenções que
procedem do coração. Nesse caso aqui, né? No psique, na mente. Interessante que Paulo vai escrever em Efésios capítulo 4, verso 26, ele diz o seguinte, olha como Paulo ele é categórico, como ele é cirúrgico, ele diz assim, irai-vos. Ah, pastor, então quer dizer que se eu passar ali na rua, alguém me atropelar, ou alguma coisa acontecer comigo, ou enfrentar um problema, ou se alguém me trapacear, ou se eu passar por uma dificuldade, eu não posso ficar nervoso, eu não vou ficar bravo. Paulo diz assim, irai-vos e não pequeis. Ou seja, temos condição de ficar irado, mas não pecar. Até nisso, nós que somos crentes, somos diferentes do mundano. Porque o mundano, quando ele ira, ele peca, gente. Mas nós não, porque nós somos seres humanos, Deus reconhece isso. Mas Paulo adverte, amados, irai-vos e não pequeis. E aí ele repete uma frase que ele disse lá atrás. Ele diz assim, e não deis lugar ao diabo. Porque Paulo sabia que emoções não dominadas são brechas que damos para o diabo. Emoções não dominadas geram pecado. E tem uma coisa muito importante aqui, que existe um salário para o pecado. O salário do pecado é a morte. Quando não dominamos a nossa reação, as nossas emoções, pecado não tratado abre portas. Opa, isso aqui é muito sério. Pecados não tratados abrem portas espirituais. Alguém me pergunta sempre, eu não fiz isso, por que está acontecendo? Eu não plantei isso, por que eu estou colhendo? Pense bem, guarde esta frase, pecados não tratados abrem portas, e eu vou te mostrar, e portas abertas, elas dão legalidade, diga comigo, legalidade ao diabo. É como se você entregasse nas mãos do diabo a chave do seu coração. É como se você entregasse nas mãos do seu inimigo a chave da sua casa. É como se você entregasse nas mãos do ladrão a chave do seu cofre. Portas abertas dão legalidade, dão abertura, dão vazão, dão a ele autoridade. Você está dizendo, olha, está aí, ó, é sua. E guarde isso no seu coração. O diabo, ele não cria portas. Diga, o diabo não cria portas. Mas ele entra pelas portas que deixamos abertas. Ele é sagaz. Ele é enganador. Ele é astuto. Eu me lembro que minha mãe e meu pai dizia, quando eu ainda era criança, o diabo ele vem com um sapatinho de algodão, sorrateiramente. Quando você menos espera, ele já dominou você. Guarda isso. A pessoa, quando ela cai, espiritualmente falando, ela não cai de uma vez só. Ela vem caindo aos poucos. Sabe o que eu entendo isso? Sagacidade do diabo. Ele vai te enganando, ele vai te iludindo, ele vai te engodando. Pastor, o que é engodar? Engodar, ele vai botando pilha em você, vai dando corda. Falando, você é sábio demais, você é inteligente demais, você prega demais, você canta demais, você é melhor do que ele, você é melhor do que ela. Vai dizendo, você pode tudo, o que você está fazendo aí? Você é melhor, você não deveria estar aqui, você poderia estar em outro lugar. Vai te engodando. E aí vai esfriando a sua fé, aquilo que você via, olha aqui, aquilo que você via com tanta simplicidade, ingenuidade e pureza, você agora passa a ver com outros olhos. Você já não vê o irmão cantando mais com graça, já não vê a mensagem mais pregada com autoridade, mas não, eu poderia pregar melhor do que o pastor, por que o pastor falou isso? E começa assim, sendo engodado o seu interior. Escute, em 2 Samuel capítulo 11, capítulos 11 e 12, o pecado de Davi, nós sabemos muito bem que ele cometeu com Batseba. Não foi apenas o pecado de adultério, mas o pecado que Davi comete lá atrás com Batseba traz uma consequência ainda pior, a morte do esposo dela.
Você já parou para pensar nisso? Traz a morte de Urias. E o pior, Urias não era inimigo de Davi. Ele era soldado próximo, ficava ali na porta guardando o rei, guardando os aposentos do rei, de modo que o seu superior dizia para ele assim: vai descansar, vai para casa, vai ficar com a sua esposa, vai ficar com a sua família. A fidelidade daquele homem diz assim: eu não posso sair da minha posição, porque eu estou guardando o aposento do meu senhor, do meu rei. E o próprio rei é que gera a morte na vida do homem. Você vê a maledicência, a maldade, a perversidade, como é que estava o coração, enganoso estava o coração desse homem. E por causa desse pecado, do pecado de Davi, segundo Samuel capítulo 12, verso 10 diz, Deus lança uma palavra. Deus levanta um profeta, escuta assim: Deus sempre trará um profeta. Sempre haverá profecia na casa de Deus, porque aonde não há profecia, o povo se corrompe. Por isso que eu creio no ministério da profecia. Eu creio que Deus ainda fala no meio da igreja. Pastor, a maior profecia é a palavra de Deus. Sim, meu amado, é a palavra de Deus, mas na multiforme graça de Deus. Deus usa o vaso, Deus usa o instrumento, Deus usa o homem. Deus quer usar através da palavra, mas Ele quer usar você individualmente. Por isso que Deus te traz à casa de Deus, para você ouvir a palavra e dizer: eis aí, homem, fica de pé e levanta uma palavra, diga isso, porque eu estou falando através de ti. A palavra profética ainda existe no meio da igreja, que crê que Jesus, o Espírito Santo, ainda opera nos nossos dias. Você pode levantar a sua voz e adorar a Jesus por isso. E aí o profeta levantou e disse assim: Davi, olha, I'm so sorry, mas eu sinto muito, mas vou te dizer uma coisa: não vai ficar assim, Davi. Você pensou, Davi, que por você ser o rei, você seria o bambanzão, que ninguém ia ver você? Você pensou que você podia esconder dos seus funcionários, dos seus guardas, das suas concubinas, das suas camareiras, de quem toma conta aqui do palácio? Você pensou que você iria se esconder dos conselheiros? Sim, Davi, você pode até se esconder deles, mas de Deus ninguém se esconde, porque Ele tem os olhos como chama de fogo, e Ele vê tudo, meu irmão. Ele vê tudo, Ele está vendo a tua vida, Ele está vendo o teu coração, Ele está vendo a tua alma, Ele está sondando você por dentro e por fora. E aí o profeta diz assim: Davi, olha, I'm sorry, mas a espada jamais se apartará da tua casa. Meu Deus, very sad, muito triste isso. E eu repito, eu não estou falando do Joãozinho, da Mariazinha, do Pedrinho, da Joaninha, não, estou falando de Davi, gente. Deus não poupou o rei Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, para mostrar para mim e para você que Deus trata com a impiedade, com o pecado, como qualquer outra pessoa. Ele vai tratar com o grande, com o pequeno, Ele vai tratar, porque pecado não se brinca, pecado não se negocia, pecado é pecado, meu irmão. Fuja, não dê lugar ao diabo. E o pecado, aqui está um princípio muito interessante, sabe, gente? E aqui eu vejo a beleza de Deus em tudo isso. E tem gente, pastora Cida, que não vê o Espírito Santo e nem a graça, pastora Meire, no Antigo Testamento. Mas aqui eu vejo a graça de Deus. Sabe quando? Como? Que o princípio é: o pecado de Davi foi perdoado. Eu te pergunto, sim ou não? Sim. Porém, as consequências permaneceram. É verdade? Por isso que quando Paulo diz lá: não deis lugar ao diabo, não pequeis, porque ele sabe que o Espírito Santo vai nos perdoar, ele sabe que Jesus vai interceder ante o Pai, Ele é o nosso advogado. Mas Ele também sabe que as causas do pecado vão gerar consequências na nossa vida.
Pecados são perdoados, mas consequências ficam. Diga comigo, pecados são perdoados, mas consequências ficam. A espada esteve presente, todo mundo sabe disso. Se você conhece a história de Davi, você sabe do que eu estou falando. Esteve presente dentro da casa de Davi, dentro da família de Davi. E depois disso tudo, o desenrolar é que começa um ciclo de destruição familiar. Vai desmoronando tudo, vai caindo tudo por terra. Aminon, filho de Davi, filho, ele abusa de Tamar, a sua própria irmã. Que lástima, que vergonha. Depois, Absalão, seu outro filho, mata Aminon, seu irmão, e se não bastasse, se rebela agora contra o seu próprio pai. Você vê a consequência aí? Do erro, do pecado? Porque Absalão, ele inveja o trono de Davi, tentando tomar o trono do seu pai. Em outras palavras, a casa de Davi agora, gente, estava em crise. A casa de Davi estava em um conflito, em uma guerra. Era filho contra o pai, pai contra o filho. O pai foge para não ser morto pelo próprio filho. E agora o reino está em crise. Há uma divisão, uma separação. Eu lhe pergunto, Deus queria isso? Não queria isso. Mas por causa da dureza, do pecado, do vacilo, gente, não vacile. Olha para o seu vizinho aí e diga para ele, não vacila não. Um erro. Joga tudo por água abaixo, e tudo porque lá atrás Davi desobedece ao Senhor. Davi peca, Davi tropeça, Davi cai. E agora, permitam-me, eu vou dizer uma coisa aqui muito importante. Quantos homens nós temos na casa? Levante a mão. Homens, digam glória a Deus. Deixa eu dizer para vocês. Quando a desordem entra na casa de Davi, ela entrou, na verdade, a desordem, o erro, o mal, o problema, o pecado, ele não pode entrar por lugar nenhum, absolutamente nenhum. Mas quando ele entra através de Davi, a desordem, ela entra através do chefe da casa. Homens, chefe da casa. A desordem, o caos, a tragédia, o conflito, a guerra, a destruição, a espada, ela entra através do líder da casa, o líder da família, o sacerdote do lar. E o que isso gera? O que isso produz? Conflito, morte, destruição em toda a sua história, em toda a sua casa. Quando o líder está desordenado, homens, estou falando para homens, tanto os casados como os que vão casar, tem gente que vai casar, guarda isso no seu coração. Quando o líder, porque quando Deus olha para você, observe lá no jardim, que Eva, ela é a protagonista da queda, sim ou não? Estou falando verdade ou não? Porém, quando Deus vai chamar, ele chama Eva ou ele chama Adão? Quando você não assume o seu papel, você pode pensar, Deus não vai cobrar de mim. Você está equivocado. Deus vai cobrar de você, não vai cobrar da sua esposa, não vai cobrar dos seus filhos, Ele vai cobrar de você. E no caso de Davi, quando o líder está desordenado, a casa cai, a casa sofre. Quando o sacerdote do lar falha, vou repetir, quando o sacerdote do lar falha, isso gera um impacto espiritual. Isso gera um impacto no mundo espiritual. Eu sempre disse aqui, eu ensino isso aqui, eu falo isso aqui. O mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo físico. Antes das coisas acontecerem no físico, meu irmão, pode ter certeza, já aconteceu no espiritual.
Então, quando a desordem entra no líder da família, no sacerdote, no homem, você está entendendo, né? Isso reflete em toda a sua casa. Agora, permitam-me as irmãs dizer algo para vocês. Provérbios capítulo 14, verso 1, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Só as irmãs. 1, 2, 3. A mulher sábia, a sua casa. Olha que lindo. Que promessa de Deus. A mulher que é sábia, ela tem a capacidade de edificar, construir a sua casa. Irmãs, preste atenção nisso. O poder que Deus, a autoridade que Deus deu a vocês, de construir a sua casa, de edificar o seu lar. Quando eu entro numa casa de um irmão, de uma família, e eu vejo a casa toda desorganizada, toda bagunçada, tudo fora do lugar, tudo sujo, eu vou cobrar do homem ou eu vou cobrar da mulher? Exatamente. É automático, sim ou não? A mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, ela destrói. O texto é categórico, ele diz, destrói com as próprias mãos. A mulher, ela tem um papel fundamental e poderoso, digo fundamental e poderoso, na construção do ambiente do lar. Preste atenção. Não estou aqui excluindo e tirando do homem a responsabilidade. Não, senhoras e senhores, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a Bíblia diz que o papel da mulher é de edificar. Ela edifica. O que essa palavra nos quer dizer? Ela fortalece, ela sustenta aquilo que o homem, como o líder, deve conduzir. Em outras palavras, se ela é adjutora, se ela é companheira, se ela é ladeadora, está com o marido, está ladeando ele nessa mesma luta, nessa mesma peleja, e para quem vai casar novo, você está fazendo a melhor coisa, porque vocês dois vão construir juntos a sua história, vocês dois vão construir juntos a sua casa, vocês dois vão construir juntos a sua família. Não é o homem sozinho e nem a mulher sozinha, mas os dois constroem juntos e edificam o seu lar. Porque a função da mulher é aquela que sustenta aquilo que o marido já vem conduzindo. É minha função de dar a diretriz, é minha função de dar a posição, de ter a palavra. Tem muitos por aí, não é o caso aqui, né? Deve ser só lá no Brasil, pastora Cida. Deve ser acontecer só lá no Brasil, que os valores inverteram. Quem é o marido dentro de casa não é mais o homem, é a mulher que manda, é a mulher que dá ordem, é a mulher que faz, é a mulher que acontece. Meu irmão, preste atenção. Deus colocou sobre a sua cabeça um sacerdócio, e Deus colocou a mulher do seu lado para edificar, adjutora, companheira, auxiliadora. Ela vai corroborar, ela vai te acompanhar, ela vai fortalecer, ela vai te ajudar naquilo que Deus já propôs na sua história. E repito, os dois juntos vão construir a sua casa, a sua família, a sua existência e a sua história. Só quem recebe esta palavra levanta a mão e adora o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque a mulher, ela edifica quando ela encoraja o marido. A mulher edifica quando ela não desanima o marido. Já viu aquela mulher rixosa? Que o marido chega em casa do trabalho cansado, cheio de problema. Ao invés dela melhorar a situação, ela piora a situação. Então ela edifica o lar enquanto ela ora pelo marido, quando ela honra o marido, e não quando ela o expõe. Ela edifica a casa dela, ela edifica o lar dela, edifica a família dela, enquanto ela aconselha os filhos e não passa paninho quente, não protege os erros. Por isso, amados, eu repito, para que você não pense que eu estou falando, tomando partido aqui, ambos, os dois, tem que tomar muito cuidado. Preste atenção que isso aqui agora é forte. E oxalá que eu tivesse mais tempo, mas meu tempo está indo embora. Temos que tomar ambos
tem que tomar cuidado com o que dizem dentro de casa. Infelizmente, isso é um fato, isso não é googologia, AI, não, isso é fato. Muitos filhos que não estão mais na presença de Deus, que não estão na casa de Deus, foi porque ouviram conversas que não deveriam ouvir. Na verdade, não deveriam ouvir, nunca deveria ser dito dentro de casa, em lugar nenhum. É verdade ou não é, gente? Por isso, Provérbios capítulo 31, 26, ele diz que abre a tua boca com sabedoria. Você quer ver uma coisa? Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 6, diz que e as ensinarás. Ensinará o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. As ensinarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Em outras palavras, o que deve sair da minha boca, da boca da minha esposa, da sua boca, da boca do seu marido, da sua esposa, dentro da sua casa, é única e exclusivamente a palavra de Deus. Ah, pastor, mas lá dentro de casa eu tenho problema, lá dentro de casa eu tenho dificuldade, a minha vida é cheia disso, a minha vida é cheia daquilo. Deixa eu dizer uma coisa, para o seu filho você não conta problema, conta para Jesus o seu problema. Para o seu filho você ensina a palavra, ensine a ele a palavra, e ensinará a palavra aos teus filhos, e falará da palavra sentado em sua casa, andando pelo caminho, vindo para a igreja, vai ensinando a palavra, na escola ensina a palavra, deitando ensina a palavra, levantando ensina a palavra. Estou sentindo Deus aqui. Por isso, enquanto o marido tem a função de proteger o lar, e eu já vou chegar lá em Davi para a gente acabar, ele protege a família. Quando o marido tem a função de proteger a família, ele protege os filhos. Quando o marido tem a função de proteger os filhos, ele protege e ama a esposa, enquanto a esposa o auxilia na edificação da casa. E aqui aprendemos algo muito importante, muito sério, que o pecado não tratado, ele se multiplica. O pecado não tratado, ele se alastra. A Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. Cuidado, cuidado por onde andas, cuidado por onde pisas. Eu me lembro daquele corinho que eu aprendi na escola dominical. Cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, boquinha, o que fala, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, né? Cuidado. É por esse motivo que devemos, olha aqui, gente, eu estou encerrando por causa do horário, é por esse motivo que deve haver correção quando alguém cai. É por esse motivo que deve haver correção quando alguém peca. Porque a correção, ela não é para expor ninguém, mas é para estancar a ferida e a abertura que o pecado produz. E a Bíblia, ela é clara quando ela diz em Provérbios 28, eu estou te dando muita Bíblia aqui hoje, viu? Quem está anotando está se esbaldando aí hoje. Provérbios 28, 13 diz que o que encobre as suas transgressões, encobre o quê? Transgressões, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Que haja misericórdia sobre a minha casa, que haja misericórdia sobre a sua casa, que haja misericórdia sobre a sua família, que haja misericórdia sobre a minha descendência. Por quê? Porque talvez eu pequei, claro que eu pequei. Se eu disser que não pequei, já estou pecando, mas quando eu pecar, eu me arrependo diante do Senhor, e aí eu encontro a misericórdia de Deus. Está chovendo misericórdia aqui nessa noite, porque o seu coração é arrependido, o seu coração é grato, o seu coração reconhece a Deus. E encobrir pecado, gente, ele produz, ele impede que a prosperidade espiritual aconteça. Por isso tem gente que não prospera. Pecado encoberto. Eu me lembro muito bem que a pastora disse domingo, e depois ela nos procurou, só não falou o nome do santo, né? Mas ela disse, pastor, tem gente que vai precisar pedir perdão, se arrepender. E é verdade, gente.
Isso é muito sério. Nós estamos vivendo uma geração, pastora, onde as pessoas vão empurrando as coisas com a barriga. Acha que não, o pastor não vai fazer isso comigo, lá na igreja deu assim, assado e não sei o que lá mais. Meu irmão, o que está acontecendo? Você está se afundando nessa lama, porque você está ouvindo a palavra de Deus sendo pregada aqui domingo, está ouvindo a palavra de Deus sendo pregada na terça, está ouvindo a palavra de Deus sendo pregada na sexta, nas reuniões das mulheres, agora dos homens, mas aí você não se arrepende, você não se confessa, você está se entrulhando nesse caminho, e vai a um caminho de morte que não tem volta. O pecado, gente, não confessado, ele impede a prosperidade espiritual, mantém a pessoa refém e presa, e abre espaço para o inimigo agir. Mas nessa noite, toda brecha, toda porta, toda janela, tudo por onde ele passou, por onde ele entrou, vai estar sendo fechado por causa da palavra de Deus. No seu coração está recebendo, o seu coração está aceitando, o seu coração está entendendo, e Deus está te sarando nessa noite. Agora, quando você confessa, duas coisas, não é só confessar, não é verdade? Confessar e deixar. Pastor, como é que Deus pôde perdoar Davi? Ah, meu Deus, existe pecado escuro, obscuro, grande, pequeno, médio para Deus, gente? Não existe. Mas Deus sonda o coração. Por isso Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Porque o que acontece muitas vezes, pastora Cida, que as pessoas elas confundem arrependimento com remorso. Se Davi tivesse remorso, porque doeu nele, doeria em mim, não doeria em você? Perdeu o filho que ele teve com a mulher, que não era mulher dele, um relacionamento indigno, impuro. Ele gera um filho, o filho morre. E aí vem acontecendo toda aquela consequência que eu fui assim rápido nos detalhes. Se Davi não tivesse arrependido e tivesse apenas tido remorso, o remorso traria a repetição do erro, mas o arrependimento estancou ali na hora. Ele disse: Senhor, nunca mais isso vai acontecer na minha vida. É assim que nós temos que tratar o pecado, não é com remorso, mas é com arrependimento. Deus, eu me arrependo, Senhor, das minhas falhas, dos meus erros, e eu digo para o Senhor: eu não repetirei mais, e achará o Senhor graça diante de ti. Tu acharás graça diante dos olhos de Deus, e a bênção repousará na sua vida. Você pode adorar a Jesus por isso. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, guarde isso: a autoridade espiritual não anula disciplina espiritual, não anula. Pode ser quem for, seja rei, seja ungido, seja pastor, seja pastora, seja obreiro, seja escravo, seja livre. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele colheu consequências. Mas eu tenho algo lindo para dizer para você nessa noite. Fica de pé comigo. A promessa que Deus fez a Davi, essa ficou de pé. Amém? A promessa que Deus fez para Davi, essa ficou de pé. Por quê? Números 23, 19. Você conhece esse texto? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria ele e não confirmaria. Davi pecou, gente. É triste. E eu louvo a Deus. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Diga assim: a Bíblia é linda. A Bíblia é maravilhosa. Se a Bíblia não fosse verdadeira, talvez Deus diria assim: eu vou esconder isso do meu filho. Mas Deus preferiu expor, mostrar para mim, para você. Sabe para quê? Para dizer para você que talvez está na igreja e tem gente que é assim, pastora. Pensa: eu pequei demais, meu pecado é muito grande, meu pecado é gigantesco, meu pecado é enorme, meu pecado não tem solução. Deus está dizendo: olha para Davi. Davi adulterou, ele deitou com uma mulher que não era sua esposa, depois mandou matar o marido dela, e entre as coisas mais. Mas o Senhor olhou para o coração de Davi e disse: Davi, que haja
arrependimento no teu coração, e por causa do teu arrependimento eu levantarei sobre ti a promessa que eu fiz lá atrás. Porque, Davi, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. O Senhor abençoou a Davi. Meu irmão, tem promessa de Deus vindo na sua casa. Meu querido, hoje é dia de viver novamente as promessas de Deus. Você pode até ter tropeçado, você pode até ter caído, você pode até ter vacilado, mas Deus hoje te levanta novamente. É Ele que te põe de pé, é Ele que diz: levanta, homem, levanta, mulher, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça e o meu braço forte. Tem braço forte vindo sobre a sua casa, tem braço forte vindo sobre a sua família. Ei, levante a sua voz e adore o nome do Senhor. Levanta suas mãos para os céus. Eu não poderia encerrar este culto, essa mensagem, sem antes orar com você. Eu quero que você diga comigo assim: Senhor, diga mais uma vez mais forte, diga: Senhor, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu me arrependo nessa noite. Perdoa os meus pecados. Eu quero dizer para o Senhor que eu quero virar as minhas costas para o mal, eu quero virar as minhas costas para o pecado, eu quero virar as minhas costas para a iniquidade. Eu quero ser um coração segundo o teu coração, Senhor. Coloca em mim, transforma-me, muda-me, Senhor. Tu me conheces, Senhor, conheces o meu sentar, conheces o meu levantar, de longe tu conheces o meu pensamento.